buscando um bom fone de ouvido com cancelamento de ruído, precisa conhecer o QCY H3 Pro. Além de boa experiência sonora, esse modelo aqui também entrega muita funcionalidade e customização para você deixar do jeito que gosta. Esse vídeo aqui é feito em parceria com a marca para te mostrar todos os detalhes, porque ele vai ter lançamento com o estoque aqui no Brasil. Caso você goste, é só seguir os links aqui na descrição. E agora, roda a vinheta. Para começar a falar do H3 Pro, eu acho legal a gente já começar comparando com o H3 clássico, o modelo que dentro da linha QCY fica um degrau abaixo deste. A primeira diferença é logo na construção. O H3 Pro ele tá com um design mais elegante, com mais atenção aos detalhes. E eu queria chamar a atenção para dois pontos. Primeiro, as espumas, tanto essa na parte de cima quanto as que encostam no ouvido. Elas estão mais firmes e mais cheias, o que ajuda no conforto do fone e também no isolamento passivo. Ela consegue selar bem o mundo externo, mesmo sem ter o cancelamento ligado. Eu achei que com elas é bem tranquilo ficar trabalhando o dia todo com o Pro na cabeça. Depois temos também mudanças no encontro entre a haste e os alto-falantes. Essa parte ela é toda reta e um pouco mais dura no H3, enquanto que no H3 Pro ela tá menor, mais maleável, ao mesmo tempo em que o material passa uma impressão de mais resistência. Como um todo, uma das vantagens da versão Pro é a robustez desse produto. E vale comentar que a maioria de vocês já gostou bastante do QCY H3, que virou um dos produtos que mais vende atualmente nessa linha de fones de ouvido. Outra mudança bem-vinda é o peso. A versão mais nova está 50 gramas mais leve. Os números exatos são 231 gramas. É um dos fatores que me ajudaram a usar o H3 Pro por várias horas, já que mais leve também significa mais confortável. Eu posso resumir dizendo então que eu achei que o H3 Pro fez as mudanças certas na construção. Ele deixou o fone com uma cara mais premium e mais confortável. E fora as diferenças externas, temos também alguns pontos internos bem legais. A principal é a presença do cancelamento de ruídos, e esse fone aqui tem uma solução bem completa nesse quesito. Na região do alto-falante, você vai conseguir ver 3 furinhos de cada lado. Esses são os microfones que atuam juntos para disponibilizar 2 tipos de cancelamento. O primeiro é o cancelamento ativo, ou o ANC, para você não ficar incomodado com os sons ao seu redor. Temos também o modo ENC, que funciona durante uma ligação para que a pessoa que estiver conversando com você também não escutar os barulhos. Basicamente é um filtro de microfone. E aqui vale um teste, olha só. Esse daqui é um exemplo do microfone do QCY H3 Pro. É justamente no cancelamento ativo que temos também uma evolução. A QCY ela indica que essa versão consegue cancelar completamente ruídos de até 50 decibéis. São 7 decibéis a mais que o H3 não Pro, além de uma melhora na inteligência geral desse algoritmo. É bem difícil eu te mostrar exatamente a diferença desses 7 decibéis, porque cada pessoa está assistindo o vídeo em um volume diferente. Mas é notável a melhora nessa versão. Isso de algo que já estava bom o suficiente antes. A parte que eu mais gosto, no entanto, desse tópico aqui é a customização. Basicamente, você tem alguns modos diferentes de cancelamento e cada um deles tem também uma intensidade diferente. É possível controlar isso pelo próprio fone ou pelo aplicativo da QCY. No botão ANC, são 2 possibilidades, o cancelamento padrão e o modo adaptativo. Você muda então entre os 2 modos apertando 2 vezes o botão. Caso prefira algo diferente, é possível reconfigurar dentro do aplicativo. Aliás, é lá também que a gente consegue entender o que esse modo adaptativo adapta. Deixa eu te mostrar. Nessa aba aqui de som, você pode escolher até 4 situações diferentes. Na ordem temos o barulho e o viagem, que são para ambientes tradicionais. Um voltado para uma sala mais caótica e outro mais para a rua. Temos também o modo interior, que é um pouco mais leve, para locais já relativamente silenciosos. E também o ruído contravento, que é otimizado para ambientes onde o barulho é constante, mas grave. O próprio vento, como o nome sugere, serve também para ar-condicionado. Os 3 primeiros ainda estão separados em 3 níveis de intensidade. Então aqui a escolha pode ser pela situação atual, do local onde você se encontra, ou então pensando no conforto. Eu digo isso porque os fones com cancelamento ativo, eles podem fazer uma pressão no seu ouvido, que para algumas pessoas é incômoda. Para quem não liga, para quem gosta de um cancelamento bem forte, tá ok. Essa pessoa pode usar o modo barulho na intensidade máxima, que quase todo o ruído vai sumir. Se você, no entanto, é mais sensível, dá para ficar no modo silencioso e escolher um dos 3 níveis, o que te incomodar menos. Para quem não quer ficar mexendo nisso, tem também o modo adaptativo. Ele é bem inteligente esse modo,
modo entende onde você está e qual intensidade é a mais apropriada. Vale comentar que esses são apenas os modos de cancelamento. Você ainda pode usar o chamado modo transparente, que funciona ao contrário, para você escutar a rua, o que é algo bem importante para quem anda de bike com fone, por exemplo, e precisa escutar os carros ou os pedestres ao seu redor. Ah, e claro, ainda existe a possibilidade de você só desligar o cancelamento ativo de ruído. E desligando ou reduzindo a intensidade, você também economiza bateria. Isso, aliás, são dois assuntos bastante interligados. Então, já podemos passar justamente para a bateria dele. A carga total é de 550 mAh, uma evolução perante o modelo H3 normal, e a QCY estima ser suficiente para 40 horas de uso com o cancelamento ligado. Isso para um uso que vamos chamar de comum. Aqui eu fiz um teste mais exagerado, com o volume no máximo, com o cancelamento no nível mais forte, conectado no celular pelo Bluetooth, e ele demorou pouco mais de 6 horas para eu reduzir 20% da bateria, ou seja, 30 horas no total. Considerando que esse é o pior dos casos, eu achei um bom tempo. Mesmo então eu abusando de todos os recursos, eu meio que precisaria carregar ele uma vez por semana no trabalho. Para situações mais normais, essa bateria conseguiu durar cerca de 55 horas de uso, que é o que a QCY estima para o fone quando o cancelamento está desligado. E antes de eu mudar de assunto, o cancelamento funciona tanto no Bluetooth quanto no cabo P2, isso é bem importante. E eu nem senti um impacto muito grande no consumo entre essas duas conexões, porque o H3 Pro ele já utiliza o Bluetooth 5.4, uma versão mais nova e que é bem econômica. Passando agora para o assunto qualidade de áudio, o QCY H3 Pro ele possui falantes de 40mm com um diafragma de titânio. Isso quer dizer o quê? Que é um material mais resistente, o que se traduz em boa qualidade e durabilidade. Esse modelo, assim como os outros da QCY, segue o que chamamos de estilo brasileiro. A maioria das pessoas gostam bastante de um grave forte, destacado, e o H3 Pro consegue chegar lá. Aliás, ele passa até, porque na parte de efeitos sonoros existe o bass pesado, que eu achei até exagerado, mas é um efeito mesmo que eles colocam depois e processam para aumentar a capacidade do fone, que já é bem ampla. No modo suave, aquele baixo com impacto desaparece, mas você ainda tem boa distinção de todos os instrumentos tocando. Lá no app você pode também criar a sua própria equalização e conhecer os outros modos. É mais um ponto com bastante opção de personalização. Vale comentar também que parte da melhora de qualidade do som dele é por conta do seu chip, aliás, os chips, já que a QCY trouxe uma solução dupla para esse equipamento. Enquanto um deles é responsável pelo processamento do áudio, o outro fica com o amplificador. É como se você deixasse uma parte para lidar com os formatos, com os recursos do fone e as conexões, enquanto outro chip está totalmente focado em garantir qualidade de áudio. E no geral essa solução deu muito certo. O fone, por exemplo, passa a aceitar áudio de alta resolução, inclusive na conexão Bluetooth, graças ao chamado LDAC. O que acontece é que normalmente a conexão sem fio não consegue transmitir tantos dados para o fone, então por melhor que os alto-falantes sejam, alguns detalhes acabam se perdendo. Mas o H3 Pro agora ele possui esse protocolo LDAC, que é capaz de enviar mais dados e que evita perdas. Como a conexão sem fio é a mais utilizada nesse tipo de fone, você sempre percebe uma diferença maior entre fones com essa função e os que não têm, mesmo quando o alto-falante e o processamento não são tão diferentes. Então, ponto positivo para o H3 Pro. Além disso, graças a esse poder extra de processamento, o fone também tem um modo de som novo, que é chamado de som espacial. Ele é bem diferente, o fone até precisa reiniciar quando você o ativa. E a ideia é simples, criar um espaço 3D para o som e te colocar lá no meio. Toda música passa a ganhar uma dimensão extra, o que dá uma impressão de profundidade. E o que já é ao vivo fica diferente, fica muito interessante, tá? Eu acho que esse poderia ser um dos grandes diferenciais dele. Eu não diria que é algo para você usar sempre, mas existem novas músicas já utilizando a tecnologia e você pode começar a aproveitá-las. Eu assisti, aliás, um vídeo de uma apresentação no auditório e parecia que eu tava lá. Tem muito filme também que já tá disponível com essa função. É quase como se fosse um super surround. Ah, e para finalizar, o H3 Pro ele também tem alguns outros pontos bem legais pra gente passar rápido. Ele possui a Dual Connection, que basicamente permite que você conecte ele a 2 dispositivos diferentes, e daí você pode trocar entre esses equipamentos sem precisar desconectar o fone antes. Você pode chegar no trabalho com o H3 Pro conectado no seu celular, só abrir o seu notebook
notebook e pronto, ele já passa, faz a troca e você começa a ouvir no notebook. Outro recurso que você pode ativar e que serve para o pessoal que joga é o modo de baixa latência. E vale comentar que você não precisa desativar o cancelamento de ruídos para isso. Ele cai para 60 milissegundos de acordo com o cálculo da QCY, o que já é suficiente para você não perceber o atraso. Por fim, eu adoro o localizador do fone de ouvido. Mais de uma vez eu tava aqui no estúdio querendo usar ele, não encontrava, daí eu peguei e fui lá no localizador e eu vi que esqueci em casa. Você pode, aliás, ativar um bip se você estiver no mesmo local que ele, mas não estiver encontrando. E é bem alto, tá? Então mostra a capacidade do falante do H3 Pro. São vários detalhes, então, que somam para a experiência para deixar ela ainda mais completa. É um fone de ouvido que não só tem um som bom, mas todas as funções. Minha parte favorita, certamente, é a customização, que vai englobar desde os recursos até os botões e o som, mas o fone no geral é realmente bem interessante. Como eu falei, esse vídeo aqui foi para mostrar para vocês tudo que ele é capaz. Eu acho que é uma recomendação interessante. Se você gostar, tem links na descrição de onde comprar com segurança. E claro, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like, um comentário e claro, se inscrever por aqui para receber mais. Então é isso, meus amigos, e até a próxima. Tchau, tchau!